foram selecionados os filmes pra Cannes, né? E, assim, apesar da surpresa a gente não conhecer exatamente os filmes que foram selecionados, existe uma questão ali que a gente precisa discutir, né? Que é uma espécie de carta marcada que tem sido colocado em Cannes ano após ano e que, enfim, qual é o resultado disso? O que isso marca, de fato, na temporada de premiações e tudo mais. O que são essas premiações? Quais são os seus vieses e tudo mais? E é curioso que a gente vê nessa seleção de Cannes assim, se eu não me engano, nessa edição foram 3 filmes americanos sendo selecionados. Eu não lembro quais foram, perdão. Eu vou abrindo a lista enquanto você fala. Isso. Foram 3 filmes americanos selecionados. E além desses 3 filmes americanos, a gente vê sempre as cartas marcadas de filme italiano, filme francês, filme alemão e tudo mais. Enfim, eu tô falando aqui os países sem exatamente... O Matheus vai pegar aqui pra mim agora, né? Mas sempre essas mesmas cartas marcadas. E cadê o Sul Global, né? Cadê os países representantes do Sul Global? Aí vocês vão falar, mas o Brasil tá lá em Cannes, né? O Brasil tá representado, Karim Ainu tá lá representando o Brasil e tudo mais. Feliz estou por Karim Ainu tá lá. Feliz estou pelo Brasil estar sendo representado. Não sei como é que é o filme, não sei se é bom, se não é, mas é aquela velha questão. Um filme representado em Cannes é um filme com propensão de construção de público para cinema brasileiro. Exatamente. Isso é muito importante pra gente, tudo mais. Mas é um filme brasileiro, e eu não tô discutindo que tem que ser 2, 3 filmes brasileiros, mas é isso que Cannes está disposto a dar espaço ao Sul Global. Tem um filme indiano, se eu não me engano, representado. No máximo tem um filme africano ali, que eu não sei exatamente se tem mesmo. E é isso que eles representam. É engraçado que as pessoas muitas vezes criticam o Oscar por ser muito americano, e tem que criticar mesmo. Sim. Apesar de ter melhorado isso recentemente, né, desde o Parasita, mas Cannes não é tão assim diferente, né? O recorte só é diferente. É outro recorte, mas assim, com o mesmo viés. Sim, total. E aí a gente vê assim que até mesmo a gente pegar as representações do Sul Global, se a gente for pegar Brasil, quando o Brasil vai ser representado em Cannes, quem é representado? Né? E aqui eu não estou fazendo uma discussão de que Karim Ainu merecia ou não ser indicado porque eu não assisti ao filme. Isso é importante que seja dito. Mas é sempre a carta marcada. Vamos representar o Brasil. Quem vai? É Kleber ou Karim. Exatamente. Exatamente. E não estou discutindo se Karim ou Kleber são ruins. São bons diretores do cinema contemporâneo brasileiro, excelentes diretores do cinema contemporâneo brasileiro, importantes diretores, sobretudo para a construção de público, para o cinema brasileiro. Mas e aí? Por exemplo, a própria Juliana Rojas está lá, ganhou Cannes com Cidade Campo, ignorada para Cannes. E é uma cineasta que eu gosto muito mais do que do Karim e do Kleber. Particularmente também, é a minha diretora favorita no cinema nacional recente. Provavelmente minha também. E aí, enfim, cadê Juliana Rojas? Vejam Sinfonia da Necrópole. Vejam Trabalhar Cansa. E assim, Cadê Juliana Rojas? E aí, mas já tem o cinema brasileiro. Tá, tem 3 americanos, por que não pode ter 2 brasileiros também, sabe? Por que não pode ter mais de um sul-americano sendo representado em Cannes? Que vira cota. Não só vira cota, e a gente precisa discutir também, Matheus, o quanto Cannes, e assim, é uma discussão que a gente precisa iniciar e não necessariamente finalizar. O quanto Cannes tem virado cada vez mais uma espécie de satélite pro Oscar. É uma pré-Libertadores do Oscar. Pois é. São os... E não... A pré, porque na pré só vão os times ruins. Sim. Porque no final quem ganha mesmo é o time que já tá na fase de grupos. Sim. Que no caso é o filme que vai direto pro Oscar. O Oppenheimer ganha tudo no Oscar, mas ele não vai pra Cannes. Pois é isso. E aí, essa é a parada. Porque Cannes, historicamente, tem um histórico de, por exemplo, de ser um festival de impulsionamento do que foi a Nouvelle Vague, por exemplo. Na França, sabe? O próprio Glauber teve 3 filmes indicados. Glauber, enfim. Pagador de Promessas ganhou. Impulsionador do cinema novo brasileiro, enfim. Tem uma questão em Cannes, historicamente, que é importante pro desenvolvimento da linguagem do cinema como um todo. E pro histórico do cinema mesmo. E hoje Cannes vai nessas cartas marcadas frequentemente, e indo nessas cartas marcadas, vira quase um satélite pro Oscar nesse sentido, né? A gente vê que esses filmes que estão em Cannes são os filmes que vão estar lá. Não são os que vão ganhar, como você bem trouxe, mas são os filmes que já estão... É quase um pré-filtro, né? Sim. Tipo, os americanos não querem ver filmes que não sejam em inglês.
Aí ele já, o que tem aí? Vamos ver os festivais aí, o que ganhou de principal. Pega esses 3 aí, tá bom, é isso, sabe? E curioso que são 3 filmes americanos indicados, então assim, vamos ver isso aí. Mas provavelmente são esses 3 filmes americanos vão estar lá em algum lugar nessa temporada do Oscar também. Qual é o grande filme que vai estrear em Cannes? Eu acho que é o Mad Max, mas tá fora da mostra, né? Tem o do Coppola também. Você tá empolgado com Megalópolis? Não sei, eu não costumo ter muitas expectativas assim em filmes, mas eu tô muito curioso, digamos assim. Eu tento não ter, mas às vezes eu tenho, mas confesso que eu não tô muito empolgado com Coppola não. Assim, eu vou fazer uma crítica aos cinéfilos do Twitter. Um beijo, Twitter. Não me xinguem muito dessa vez. O Coppola é um bom diretor, mas assim, o pessoal viu os últimos filmes dele? Porque assim, pra estar empolgado com esse filme, provavelmente a pessoa não viu Tetro, por exemplo, sabe? E assim, tem o Vincent Gallo, que é um dos meus atores favoritos, apesar de ser um piroca da cabeça. Mas não é um grande filme. O Coppola não faz um filme bom faz tempo, sabe? E, tipo, ele lançou, as pessoas só não viram porque enfim, não viram por vários motivos, mas não viram porque não teve repercussão também. Sim. Eu não tô com essa empolgação toda pra Megalópolis, não. Assim, eu vou ver o filme de cabeça aberta, mas... Eu não me pego muito na repercussão, porque, por exemplo, o próprio Brian De Palma, ele não tem a mesma repercussão que já foi também. É verdade, é um bom ponto. E um cara, pra mim, é o maior daquela geração. Aí eu falo, mas o Scorsese. Não, é o Brian De Palma. Entre os dois, eu prefiro o Brian De Palma. Eu sei que o seu é otimino, né? Mas meu coração tá com o Brian De Palma nesse sentido. Mas assim, eu fiquei muito mais curioso, eu vou assumir, por mais que deveria ser o filme, eu fiquei muito mais curioso por conta de toda a repercussão em torno de Megalópolis, né? Que teve toda aquela discussão de que nenhuma empresa queria investir porque o filme era experimental demais, e sendo experimental demais ninguém ia querer assistir, ia ser muito caro, com certeza ia flopar e tudo mais. Então quero ver. Eu fico muito curioso pra saber o que eles estão dizendo com experimental demais. Tipo, porque quando parte do estúdio... Não vai ser um filme do James Benning, né? Sim. Quando parte de um estúdio dizer que é experimental demais é porque não é experimental demais, só não é um filme da Marvel, no caso. Mas assim, eu acho que essa é a grande questão. O que a gente precisa discutir com relação a Cannes é justamente entender, eu pelo menos iniciar esse debate de como Cannes vem cada vez mais se aproximando dessas temporadas de premiação, né? Ao invés de ser uma premiação meio autêntica, digamos assim, que não vou dizer que sempre foi, mas já foi mais, digamos assim, ela vem cada vez mais se aproximando do Oscar, ou o Oscar se aproximando de Cannes, de alguma medida. Eu acho que os dois se encontram no meio do caminho. Tipo, aquele assunto de família que ganhou Cannes é um filme muito cara de Oscar. Sim. Se aquele filme fosse inglês, tinha ganhado todos os Oscars. Sim. Mas e aí a gente pensar nos motivos pelo qual isso acontece, né? Porque existe um debate popular, né, Matheus, de que o Oscar é a grande premiação do ano, né? Inclusive, ele estava tendo uma discussão, porque eu não entro muito em discussão de Twitter real, mas de um jovem, por conta de Oppenheimer, dizendo que o Nolan ganhou a principal premiação de cinema do mundo. E por isso ele é bom, porque ele ganhou o prêmio. E aí eu falo assim, mas qual a principal premiação que ele ganhou? O Oscar. Não, meu amigo, tá ligado? Aí, não dá pra iniciar qualquer tipo de discussão dessa forma. E assim, eu não tô nem falando que Cannes é a principal premiação, não tem nem que na real que não tem, né? Você vai pegar a maioria dos grandes filmes da história do cinema, não necessariamente os que a gente gosta mais, mas tipo, os filmes que mudaram alguma coisa na história do cinema. A maioria não ganhou porra nenhuma de prêmio, pô. Então, premiação é só a indústria se massageando e mais nada. Não tem uma relevância artística. Ela cria público, ela cria demandas, ela dita tendências. Ela é importante por isso. Exatamente. Ponto, né? É isso. Só que a grande questão é ter a percepção de como o Cannes cada vez mais vai se tornando satélite do Oscar, porque o Oscar tem esse poder ideológico centrado em Hollywood. Sim. Né? Enfim, e Hollywood dita a regra da indústria, sobretudo no Ocidente. Com certeza. E aí, enfim, é esse pensamento que parte no senso comum de que o Oscar é a principal premiação do mundo. E quando se constrói esse pensamento, que, enfim, não surge das pessoas, surge justamente dessa construção de demandas, de construção de gostos que vem da própria indústria da cultura, enfim, toda a dinâmica global de como funcionam as premiações e como funciona o cinema parte, portanto, de Hollywood como esse centro. E eu acho que até passa por isso um processo global de as coisas estarem cada vez mais parecidas, sabe? Sim. Não só no cinema, em música, em cultura em geral, em tudo. E isso tá muito forte no cinema. Os filmes que são art house, entre aspas, eu odeio essa expressão, mas
enfim, filmes... É porque a gente não consegue encontrar uma outra maneira de também... Exatamente, senão a gente teria que dar voltas e voltas pra falar um negócio que tem um termo muito ruim que as pessoas já identificam, então é mais fácil. São filmes cada vez mais parecidos, então são demandas que são fabricadas parecidas, as pessoas querem ver as mesmas coisas sempre, os filmes têm que ter os mesmos gatilhos e tal, e tem essa massificação no cinema popular principalmente, que reflete muito nas premiações. É porque assim, é aquela questão que a gente sempre fala. Indústria cultura funciona a partir de projeto de padronização do gosto. E padronização do gosto acontece tanto na grande indústria, portanto, com a Marvel e tudo mais, como também no cinema independente. É aquilo que eu sempre brinco com a galera. Nós temos o filme da Marvel que é feito pra vender bonequinho, né? Então você tá lá vendendo bonequinho e tudo mais, vendendo caderno pra criança e tudo mais. E nós temos o filme lá pra maluco tatuar 24 no braço e bolsinha da MUBI no outro. E é isso, é construção de demanda, é parte da indústria. E aí quando faz isso, você constrói padrões, tanto no cinema independente, quanto no cinema, e portanto também no art house, como você bem trouxe, como no cinema massificado. Exatamente. E é assim que funciona a indústria. Só que a grande questão disso tudo é como o Oscar é uma ferramenta da indústria da cultura para a disseminação de ideologia, ela acaba trazendo para o mundo essa ideia de que ela é a principal premiação. E porventura, por dizer isso, ela acaba sendo, de alguma forma. Não por premiar o melhor filme de fato, mas ela acaba sendo porque quando ela consegue consolidar essa ideia, a dinâmica do capital começa a se centralizar nesse lugar. E não à toa nós temos lá uma das principais indústrias de cinema do mundo. Por quê? Porque quando se solidifica essa ideia de que aqui, de fato, está a principal indústria de cinema do mundo, a dinâmica do dinheiro, o nó para onde o dinheiro se centraliza, vai na direção desse lugar. Acontece isso no cinema, acontece em todo lugar. E aí a gente pode entrar no esporte, que a gente estava falando lá no início, a gente pensar, por exemplo, em NBA e tudo. E NBA é o principal campeonato de basquete do mundo, é o melhor basquete jogado no mundo. Quem ganha NBA é o campeão... World Champion. É o campeão do mundo de basquete, mas só joga americano contra americano. Ah, isso me irrita muito. Futebol americano é a mesma coisa, né? Sim, pois é americano contra americano. É o que eu sempre digo, qualquer campeonato de bairro de dois malucos cuspindo a distância vira campeonato mundial de cuspir a distância. Exatamente. Tá ligado? E aí, enfim, e o nome disso é ideologia, né? E o Cannes, por mais que seja uma premiação grande na história, por mais que seja uma premiação também centralizada no norte global, na Europa, não tem o mesmo poder ideológico que tem o Oscar como ferramenta de disseminação de ideologia. E aí acaba, sobretudo quando faz esse tipo de escolha de não ter essa diversidade de representações, eu não digo nem só diversidade de países, mas também diversidade de escolhas de autores que estão sendo premiados. É o que eu disse, Brasil premia Kleber ou Ainu. E para além de dizer se são merecedores ou não, porque eu não assisti o filme ainda. Torço para que seja muito bom, torço inclusive que ganhe, enfim, mas, enfim, acaba sendo um satélite. Até voltando no que você falou de indústria cultural, tinha uma crítica coreana-americana, eu não sei como se chama quando a pessoa nasceu, tem a dupla nacionalidade, mas enfim, a Kristen Yoon-Soo-Kim, que ela infelizmente abandonou a crítica, ela era muito boa, mas uma das últimas coisas que eu lembro de ver ela fazendo foi um tweet criticando os outros críticos, que ela dizia um negócio tipo... Críticos que não são cinéfilos e, portanto, não são curiosos quanto a ver filmes, acabam tendo gosto definido por terceiros, por algoritmo. E esses são os críticos que os estúdios preferem. Sim. E é basicamente isso. Se a pessoa não está indo atrás de formar o próprio gosto, ela vai ter o gosto formado por outra pessoa. Sim. E essa outra pessoa vai ser alguém com muito dinheiro. Sim. E eu não digo nem que mesmo essas pessoas não sejam condicionadas também pela produção com do gosto certeza. De outros. É aquilo que eu falei. Com certeza. Inevitavelmente você vai entrar numa outra bolha, porque a indústria da cultura vai formar o seu gosto de alguma forma, né? Você vai ter o massificado, mas se você não tá nesse lugar aqui, a gente cria um novo pra você. Mas, porventura, se você não for atrás, de fato, cara, se tu é crítico de cinema e tu só assiste filme americano, tu não é crítico de cinema. Porra, começa por aí. Se tu é crítico de cinema e fala que tu não assiste determinado gênero de filme, cara, tu não é crítico de cinema, sinto muito dizer. E, assim, tá tudo bem. Você pode não gostar de ver o filme metafórico que vocês gostam de dizer, o filme iraniano de 1934, sabe, preto e branco. Eu sei que vocês gostam de criar esses filmes metafóricos, tá tudo bem. Você não precisa gostar desses filmes, mas se você se diz crítico de cinema, você precisa assistir. Tem gente que gosta de filme, e tá tudo bem, tem gente que gosta de filme, tem gente que gosta de cinema, digamos assim, né? Que tem uma preocupação com o desenvolvimento da linguagem e tudo mais, que trabalha com isso. Se você trabalha, não é só gostar de filminho. Eu acho que tem uma responsabilidade ética até no ofício, exatamente, né?
Você Exatamente. não pode apagar algumas coisas, não pode fingir que não existe. Tipo, é que nem você querer, sei lá, vou estudar a história do futebol e não vou estudar o Santos do Pelé. Porra, tá de Não sacanagem? existe isso, não existe isso. É por isso que eu digo que eu não gosto de futebol, eu gosto do Vasco. Por isso que ele não gosta de futebol, então.